nessa manhã, nós vamos ver a base da Bíblia e do Espírito de Profecia, as advertências que Deus dá, tá? Principalmente aos ministros e pastores, tá? No caso aqui adventistas, mas serve para o mundo todo também, porque a palavra não é só para os adventistas, mas para o mundo cristão todo, né? Os irmãos lembram quando esses tempos passou no Domingo Espetacular, no Fantástico, daquele ladrão que estava hipnotizando os cachorros em São Paulo? Para roubar? Vocês lembram, né? E deixa eu fazer uma parte. Minha avó conta que um ladrão comentava com ela que ele tinha uma reza. Isso. Então ele chegava no portão da casa, ajoelhava e fazia reza, olho fechado, e passava a mão no chão. A primeira coisa que ele pegava, ele tinha que pôr debaixo da língua. Então esse ladrão, ele parou, ele não foi mais. Ele pôs um caco de vidro de ponta na língua. E durante o assalto, aquilo foi perturbando. Quando ele chegou no portão da casa, ele achou que já estava livre. E ele tirou o caco de vidro debaixo da língua, porque ele não estava aguentando. Nisso os cachorros vieram em cima dele e ele foi preso. Exatamente. Esse em São Paulo mostrou no Domingo Espetacular. Ele só assaltava mansões de luxo. Só mansões de luxo. E ele chegava exatamente isso que ela está falando. Ele falou lá, mostrou lá na delegacia, que ele fazia uma oração antes e diz que os cachorros adormeciam. Os cachorros adormeciam e ele podia roubar, fazer o que quer e depois ele saía. E aí mostra as filmagens, né, das casas, ele entrando na casa, roubando, tudo em várias casas. Até que um dia o próprio, uma dessas pessoas que foi roubada, ficou intrigado com aquilo e ficou observando. Aí ele disse que passou passou várias noites assim, sondando, que já tinha roubado várias casas. E esse mesmo dono, à noite ele estava na casa dele, ele viu esse ladrão pulando na casa lá do vizinho, lá uma pessoa lá perto. Aí ele mesmo chamou a polícia e pegou ele. Né? Então, aí eu me lembrei disso, né? Dos cães mudos, né? Um cão adormecido ou um cão mudo, de que ele serve, irmão Gustavo? De nada, né? E que adianta ter um cão bravo em casa, se ele, no momento que o ladrão entra, ele está adormecido? Ou ele é mudo? Serve para alguma coisa? Para nada, né? Então, aqui fala cães mudos, um alerta aos ministros adventistas, né? Bom, vamos entender primeiramente quando se fala de cães na Bíblia, tá? O que é cães, né? O Salmo 22:16 tem uma promessa, uma profecia que diz o seguinte: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Tá? Isso aqui se cumpriu quando? Na cruz. Na cruz de Cristo. Não, na crucificação. Tá? Na crucificação, né? Certo? Que os soldados lançaram sorte sobre as vestes de Cristo. Só que a profecia diz assim, ó: pois me rodearam cães, tá? O ajuntamento de malfeitores me cercou. Vamos ver à luz do Espírito de Profecia quem são essas pessoas que estavam lá. Opa! Cães. Quando diz lá cães me rodearam, estava se referindo a quem? Aos líderes religiosos da época, tá? Aos fariseus, aos sacerdotes. E na meditação Cristo Triunfante, Ellen White deixa bem claro isso. Ela diz: os inimigos de Jesus descarregaram sobre ele a sua cólera. Enquanto pendia da cruz, sacerdotes, príncipes e escribas uniram-se à turba em zombar do moribundo Salvador. Tá? Então, os cães que se referiam, que estavam lá na crucificação, eram essa classe de pessoas. Tá? Os líderes religiosos da época.
Filipenses 3, verso 2, um conselho aqui do apóstolo Paulo diz o seguinte: guardai-vos dos cães. Guardai-vos de quem que Paulo estava dizendo? Dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão, tá? Desses mestres, desses ensinadores, né? Pastores e obreiros infiéis. Jesus disse também, Mateus 7, verso 6, não dê aos cães as coisas santas, tá? Isso aqui é uma aplicação também dos cães, né? Jesus se refere aqui a uma classe que não experimenta o desejo de escapar à servidão do pecado. É a mesma coisa de pregar a lei de Deus para um pastor aí dessas igrejas aí. Eles aceitam? Certo? Por quê? Vai de encontro ao pecado deles. Tá? Pela condescendência com o que é corrupto e vil, sua natureza tornou-se tão degradada que se apegam ao mal e se dele não se separam. Os servos de Cristo não se devem deixar entravar por aqueles que só fariam do Evangelho um objeto de contenção e ridículo. Se referindo a esse verso, né? Que se a pessoa não está interessada em receber a verdade, nós não devemos ficar insistindo, debatendo, isso é inútil. Tá? Paulo, o que quer dizer um objeto de contenção? Objeto de contenção é ridículo. Não, só essa frase. Só para o objeto, um objeto de contenção. Quem pode me ajudar aí? Os servos de Cristo não se devem deixar entrar lá por aqueles que só fariam do Evangelho, eu transformar o Evangelho num objeto de contenção ridículo. Eu pegar o Evangelho e apresentar para os outros como uma coisa ridícula. Sim. Porque para eles, você deu o exemplo das outras igrejas por aí. Então, por exemplo, quem tira o saldo dos 10 mandamentos está expondo o Evangelho ridículo. Sim. Quem pega o segundo mandamento e tira e transforma o outro em 2, está expondo o Evangelho ridículo. Exatamente. Quem tira, muda um para colocar outro, e aí a gente vai mais fundo, né? Quem proclama que adora um Deus e adora não sei quantos, caindo pelo mesmo caminho também, então está expondo o Evangelho ridículo. E aí Deus não quer isso. Então é aquela frase de um texto vira um contexto? Mais ou menos isso. Então vamos lá. A contenção ali é como se fosse para barrar. Segurar. Porque Você fica certo onde eu quero. Então seria para barrar o ser humano, né? Vamos dizer assim, na forma de pregar errado, né? Não prega a plena verdade. Eu prego só o que me interessa. Eu contenho uma coisa e aí coloco outra, mas eu contenho isso aqui. Não, peraí, isso aqui você não pode falar, isso aqui você não pode comentar. Né? Você não pode falar, isso aqui é um mistério, né? A gente não pode revelar, né? Então fica quieto, né? Entre outras coisas. É verdade. Então eu contenho, né? Aquilo que me interessa. Bom, uma sentença pronunciada, tá? Deus sempre vem punindo os líderes religiosos desde que o mundo é mundo. Na época eram os sacerdotes, os príncipes, né? Na época de Cristo já tinha os fariseus, os escribas, né? Os saduceus, toda aquela classe. E hoje não é diferente. Tá? Pastores, obreiros, ministros, todos eles também. A profecia se aplica a eles também. Jeremias 23, 1 e 2, Jeremias 25, 34 e 35. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações. Uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para seres o quê? Mortos. E não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Uma sentença dura. Concorda? Uma sentença dura para líderes religiosos. Tá? E está acontecendo isso hoje? Estão destruindo o aprisco de Deus? Então, as ovelhas estão dispersas. Né? As ovelhas estão dispersas. E tem um texto de Jeremias, né? No Ezequiel, que diz assim: eu mesmo as buscarei. Tá? Eu mesmo. Porque Deus não depende de homens. Né?
Só que aqui fala que é uma sentença contra pastores, tá? Que destrói e dispersa as ovelhas, que os dias deles já estão para se cumprir, que Deus não ia tolerar mais isso, né? Então vamos dar sequência. Testemunho Seleto 2, na página 66. Quem são os primeiros a receber as pragas de Deus? Por ocasião os príncipes, os pastores, do fechamento da porta da graça, começa a cair as pragas. Quem são os primeiros a receber as pragas? os que receberam grande luz. Quem pode ler? Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhe a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito dos homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta, para mostrar ao povo de Deus suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos, que não querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Ok. Certo? Certo? Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, os adventistas do sétimo dia, não tem como ter outra aplicação aqui. Foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus, tá? Os anciões, tá? Aqui esse texto está no Eventos Finais, está no Testemunho Seleto, volume 2. O original desse texto, isso aqui eles puseram anciões para amenizar, porque no original está escrito pastores, tá? Eles manipularam esse texto aqui também, jogaram a culpa para cima dos anciões. Os irmãos locais, né? Jogaram a culpa para os anciões, só que também os anciões não estão isentos. Não. Eles também têm a responsabilidade, que uma vez que eles foram investidos no cargo deles, eles têm que honrar a luz que eles tiveram. Porque os anciões são os principais das igrejas também. São, né? Depois dos pastores é quem? É eles também. Então, só um minutinho, Carlos. Então, para vocês verem como que é feita a coisa, como banalizou. Porque hoje qualquer pessoa pode ser o ancião lá da igreja, escolhe uma pessoa para... Ah, é o irmão. Ah, vai esse mesmo. E não é bem assim. Olha a responsabilidade, porque no dia ele também vai sofrer as consequências. Tá? Pode falar, Carlos. Naquela parte do Velho Testamento, quando eles eram na cidade de Jericó, e aquele homem cata aquela cruz de ouro, aquela capa babilônia, e aquela prata, diz que Deus não atuou no povo ali, né? Ele diz que julgou pelos príncipes, primeiramente. Pegou 12 príncipes ali, lançou sorte, saiu naquele lá, foi apenas aquela família que julgou. Sim. Essa pelos príncipes. Claro, com certeza. Então o testemunho diz paz e segurança, né? Os anciões, aqueles a quem Deus der grande luz e que haviam se ocupado no lugar de depositar dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta. Nunca, diz o testemunho. E vai mais ainda. Esses cães mudos, né? Cães mudos, já foi falado aqui que não tem utilidade nenhuma. Porque vindo o perigo, se o cão não late, não avisa o dono, né? Então um cão mudo não serve para nada. Não carregam o selo de Deus, tá? Manuscrito de Lise, volume 11, página 86. A vingança será executada contra aqueles que se assentam no portão. Dá para pegar aqui o sentido? Quem que são aqueles que se assentam no portão, hein? Né? São os principais, né? São a liderança.
decidindo o que as pessoas devem fazer e os que não devem fazer. São eles o que falam para a pessoa o que ela deve crer e o que não deve crer. Né? Estes afastam a chave do conhecimento. Estes mesmo refutam entrar neles, e aqueles que entrariam, eles impedem. Problema, hein? Estes não carregam o selo do Deus vivente. Todos. Tá? O testemunho de todos. Não dizem alguns. Tá? O testemunho diz todos. Os que agora ocupam posições de responsabilidade deveriam temer solene e terrivelmente, a fim de que nesse tempo não sejam encontrados como mordomos infiéis. Esse é um texto bem contundente mesmo. Um é o reflexo do outro. Assim como a liderança é o povo. Porque se a liderança não prega o que é o certo, automaticamente o povo segue a liderança. A maioria das vezes é assim. Né? Então, Oséias 4,9 diz assim, ó, por isso como é o povo, assim é o sacerdote. O povo é um reflexo da liderança. Tá? E castigá-lo-eis segundo os seus caminhos, e dar-lhe-eis recompensa das suas obras. Contrário, né? Olha como está o verso. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. O sacerdote é o reflexo do povo. Quer dizer assim, mas entre aspas, né? Nós vamos chegar lá. Não, assim, é porque o verso dá a entender. Não, também é aquela coisa. Eu tenho um monte de gente que crê assim. Desse meio desse gente, eu tinha um que guia criando aquilo tudo também. Isso, claro. Exatamente. O sacerdote vem povo. E aí depois você não pode reclamar mais. E muitas vezes o sacerdote também, se uma vez que aquele povo crê daquela forma, ele não vai se levantar contra aquilo. Não, pelo contrário. Vamos fazer com que isso fique mais... Isso, até me falaram de uma congregação adventista, que não sei que lugar aí, que os membros chegaram à conclusão que o batismo tinha que ser em nome de Jesus. E todas as pessoas que eram batizadas, igreja adventista, e todas as pessoas que chegavam lá, eles falavam para o pastor, ó, vai ser batizado, mas vai ser batizado em nome de Jesus. O pastor deixava de batizar? Não, batizava em nome de Jesus. Certo? Então, para vocês verem, porque o povo tem a força também. Então, assim como é o povo, assim é o sacerdote. Né? Só que agora vem ao contrário. Agora vem o que ao contrário. Isaías 24:2. O que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote. Né? Um está ligado ao outro. Obrigado. Né? Assim como é o povo, assim é o sacerdote. Só que tem outro verso ainda, irmãos, não é esse, tá? Eu devo ter me esquecido de colocar aqui. Mas tem um verso da Bíblia que diz assim, assim como é o sacerdote, assim é o povo. E aquele que nós devemos falar, assim como é o povo, assim é o sacerdote. Então, uma ideia de uma coisa relacionada com a outra. Né? Uma coisa relacionada com a outra. Não desprender um do outro. Não. Então, agora, o que acontecer ao povo, assim vai acontecer ao sacerdote. Como caiu lá, que fala assim que são os primeiros a receber as pragas. Tá? Então a ira de Deus cai sobre o povo, mas cai sobre o sacerdote também. Ao servo, ao seu senhor, a servo, como a sua senhora. Ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, e ao que dá usura, como ao que paga usura. Agora, o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, né? Esse texto aqui do grande conflito fala que os próprios membros destruirão os pastores. Não já aconteceu. Tá? Aconteceu isso. Monte Azul, sim. Nossa, Então vamos ao texto do grande conflito 656. Ministros e povo veem que não mantiveram a devida relação para com Deus. Veem que se rebelaram contra o autor de toda lei reta e justa. Este quadro que ora se apresenta aos que rejeitaram a verdade e preferiram acalentar o erro. Homens que o mundo adorou pelos talentos e eloquência, veem agora estas coisas sobre a verdadeira luz. Tá? Homens qual o mundo adorou. Hoje nós podemos citar aí, dentro do mundo adventista, Bulhon, Mark Philip, Luiz Gonçalves, né?
e para fora podemos citar Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo e tantos, milhares, né? Agora, nesse momento, eles veem qual é a influência que ele teve sobre as outras pessoas, tá? Uma vez o André falou assim, que o André era assim, apaixonado pelo Bulhão, né? Aí uma vez ele foi assistir acho que foi em São José do Rio Preto, assistiu um curso do pastor Bulhão e voltou de lá decepcionado. Ele falou, nossa, não sei o que aconteceu com o pastor Bulhão, mas ele não é mais o mesmo. Por quê? Ele falou, não sei se ele estava cansado, não sei o que aconteceu. Mas olha, a pregação foi um fiasco. Eu acho que ele ficou em crise depois do livro Terceiro Milênio, né? Porque primeiro ele combateu a atividade do livro dele, depois mandaram parar de fazer o livro dele, e agora ele ficou. E agora, o que eu faço? Né? Não, porque aquele livro não fabrica mais, né? Quem é que acha aquilo? Só em sebo. Sebo, eu comprei em sebo. Eu tenho, minha sogra tem, mas minha sogra fica meio assim aí, eu falei, mas tá aqui, você não tá vendo não? Até a pessoa que você mais admira falou, vem que agora já era, né? Vamos lá. Pararam de fazer. O povo vê que foi iludido. Um acusa o outro de ter levado à destruição. Todos, porém, se unem a acumular suas mais amargas condenação contra quem? Os ministros. Eles se unem contra eles. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. É o que o Ministério Adventista está fazendo hoje, anulando a lei de Deus. Porque quando eles quebram o primeiro mandamento, dizendo que não terás outros deuses diante de mim, eles estão quebrando todos, tá? Porque a crença na Trindade, ela quebra todos os mandamentos. Os tá? 10. Exatamente, quebra os 10. Então, além deles anular, eles incentivam as pessoas a perseguir aqueles que querem santificar, tá? Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo a sua obra de engano. Multidões estão cheias de furor, estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa da nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores, aqueles mesmos que mais os admiravam, como está falando, pronunciaram as mais terríveis maldições sobre eles, tá? As mesmas mãos que coroaram esses pastores levantar-se-ão para quê? Para destruí-los, tá? Vocês pensam bem essa cena. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os pastores, tá? Por toda parte, a contenda e morticínio. Grande conflito na página 656. Esse é um texto bem conhecido, eu não vou ler todo, tá? Que Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção do homem em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinar a Escritura por si mesmo, tá? E advertências ao povo para que não seguisse aqueles guias cegos foram registradas como aviso às gerações futuras, tá? Para nossa geração hoje. Esse aqui é um texto que está no Eventos Finais, tá? Que os pastores serão despedaçados, segundo o Eventos Finais. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor, no dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. É um texto fortíssimo. Agora, ficarão com vontade ou vão despedaçar? Acho que em alguns casos vão despedaçar mesmo. Vai dar para despedaçar. Porque nesse momento o Espírito Santo já se retirou. Não tem mais o Espírito. Satanás está sob o domínio das pessoas nesse momento. Então, possivelmente, né? No Profetas e Reis fala de pastores covardes, né? De pastores que apreciam agradar a homens, que clamam paz, paz, quando Deus não falou de paz. Bem deveriam humilhar o coração perante Deus
pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Muitos conhecem a verdade, mas não pregam, né? Sabem que o erro está ali, mas eles não têm força moral por amor ao cargo, por amor ao dinheiro, por amor à vida fácil, como diz o testemunho aqui, né? Eles têm uma estabilidade muito grande, né? Muito grande. Financeiramente falando. Ninguém quer mexer nisso. Não, então não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhe é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmo e amam a vida fácil, tá? Amam a vida fácil. E também o cargo, né? A posição social que eles têm. Às vezes mais do que o dinheiro é o poder, A ambição também, né? Porque muitos eu sou isso. Eles não querem perder a amizade. Na época que nós, há 15 anos atrás, que era o pastor Roberto Belo, ele saiu do distrito de Monte Azul e foi para Marília, né? Marília. E ele foi transferido para lá porque ele tinha batizado 900 pessoas durante 4 anos. E de Marília ele foi para Ribeirão, quer dizer, cidades maiores, né, distritos maiores, e agora ele está na associação, entendeu? Então, quer dizer, ele tem a intenção provavelmente de chegar a ser um presidente de uma associação. Sim. Né? É esse, a missão, naquela missão. Ó, Lucas 12, 46 e 47. O testemunho diz que na destruição final, que uns vão demorar mais e outros menos, né? Para ser aniquilado. Isso, cada um vai ter um tempo. Cada um vai ter um tempo. Vamos dizer, um vai queimar mais rápido e outros vão queimar. Vai demorar mais para queimar. Jesus disse isso também. Lucas 12, 46 a 47. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, né? Queimará mais. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a de qualquer que muito foi dado, muito lhe pedirá. E a que muito se confiou, muito mais se pedirá. Agora, será que para nós hoje aqui foi dado muito? Foi. Foi. E muito será pedido de cada um de nós aqui. Nós temos luz maior do que todos, maior do que o mundo evangélico, maior até do que a igreja adventista, que deveria ser os portadores de luz. Maior do que os sábios da terra. Então, é para nós também, isso é uma advertência para nós, né? História da redenção na página 405. O sofrimento de pastores será 10 vezes mais do que a dos membros, porque foi confiado a mais para eles. Eles tinham mais conhecimento que todos. Até tem vocês podem puxar pela internet, livro praxe da igreja adventista. Os pastores ganham em torno aí de R$800 por ano só para comprar livro, tá? Só uma verba que dão para eles. Então, eles têm mais luz do que os membros, é claro, né? Muitos dos ímpios ficarão grandemente enraivecidos por sofrer os efeitos das pragas, tá? E o povo volta-se contra os seus pastores com a de atroz os acusava, dizendo: não nos advertistes, disseste-nos que o mundo inteiro deveria se converter e clamastes paz, paz, para acalmardes todo o temor que se despertava. Não nos falaste a respeito desta hora, e aqueles que nos avisaram a tal respeito declaraste serem fanáticos e homens maus, né? Os quais causariam nossa ruína, né? Hoje, eu estava conversando com o irmão de Minas essa semana, e ele estava me falando: mas as pessoas falam que a nossa mensagem é só mensagem dura, é só mensagem que muitos lá no grupo deles falam isso, que a mensagem é só mensagem dura, é só mensagem tal, né? Falei: irmão, mas mensagem de paz e segurança já tem a igreja adventista, né? E Ellen White diz que nós somos o Elias e o João Batista, que nós temos a mesma obra de Elias e de João Batista. E Ellen White diz que a nossa mensagem não é de paz e segurança, né?
João Batista, a mensagem dele era de paz. O dedo na ferida. Ele colocava o dedo na ferida, tanto isso que ele foi morto. Elias era chamado perturbador de Israel, que a mensagem dele nunca era de paz, né? Foi irando, né, Israel ali. Então a nossa mensagem não é de paz mesmo, não é? No tempo do fim, a mensagem não pode ser. Não pode ser, porque nós somos os atalaias para avisar, né, para soar a trombeta. Se nós não avisar, o que vai ser? Porque as pessoas acham que estão tranquilas, elas estão assim, sem problemas, sem dificuldades, assim, que diz respeito a Deus, que eles estão ali. Estão firmes na crença deles, não tem nada para mexer. Agora, quando você fala alguma coisa, eles se revoltam, eles não aceitam, porque o interesse é ficar tranquilo, é ficar tudo. São, como diz, são igrejados. Né? Isso que é... Jesus curava os aleijados, né? Agora Jesus tem que curar os igrejados, né? Porque são aquelas pessoas que não conseguem sair do templo. Porque os pastores têm sempre uma forma. Você já assistiu aquele DVD que você deu aqui sábado? Você assistiu ele? Qual? Como é que chama? A Igreja Triunfante? Isso. Já assisti. Tá com defeito o seu? Ele Não. fica travando? Não. Porque o nosso travou bastante. Principalmente no Nader Mansur. No Nader Mansur. Nader Mansur? No final tem. Bom, eu não vi nada do Nader Mansur, não. Não, mas tem. Mas eu tenho lá, Então, lá ele fala o quê? O povo antigamente saiu deixou as igrejas e foi se reunir nas casas, né? Então, hoje nós fazemos a mesma coisa. Nós saímos das igrejas e vamos nos reunir nas casas. Exato. Mas as mensagens antigamente eram contra a igreja mesmo. Sim. A mensagem dos discípulos era contra a igreja. Era contra a igreja. O de Jesus também era contra a igreja. Era contra a igreja. Não era para adorar os templos, era para adorar a Deus. Exato. E o Desejado de Todas as Nações fala que Jesus não poderia trabalhar com aquela classe de pessoas, que era a igreja na época. Que ele teve que escolher pessoas fora. Pessoas que... pescadores e tal, essa classe de pessoas. E não poderia trabalhar com a igreja dele, que era o templo. E o povo quer a promessa do quê? De que você fala a mensagem que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai prosperar, que ele quer prosperidade. Essa é a mensagem hoje. Mas irmão, vamos dar sequência. Mas vi que os pastores não escapariam da ira de Deus. Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o povo. História da Redenção, página 405. Tá? Isso é muito solene, muito. Os pastores deveriam ouvir essa mensagem aqui. Tá? Agora, irmãos, qual é a alimentação preferida dos cães? Carne. Não é isso? Que é a alimentação preferida dos cães? Como diz, já mostrou que cães são os pastores, né? Então vamos lá. Conselho sobre regime alimentar, página 399. Nossos pastores que conhecem a verdade devem despertar o povo de sua condição de paralisia. Tá? A obrigação dos pastores despertar os membros em relação à reforma de saúde e ao consumo de carne. Tá? E levá-los a abandonar as coisas que criam apetite pela carne. Caso negligenciem reformar-se, perderão o quê? O poder espiritual. Já perderam o poder espiritual? Já. Com certeza, porque a maioria deles come carne. Tá? É duro, mas é a verdade. Tá? Não, na Associação Bahia Sul, eles Que vão para churrascaria. livro que é? Vai tudo para churrascaria. Sim, vamos para Vai, churrascaria. todo mundo. Vamos, pastor tudo, vai. Ok. Eles fazem muito isso. Né? A reunião dos Vamos pastores é na junto. churrascaria. Vão junto com os membros aí. Vão junto com Ó, os membros. aquele livro ali, que livro que é? Conselho sobre regime alimentar. Tá? Vamos lá. Não devemos ter confiança em pastores que comem carne. Conselho sobre regime alimentar na página 402. Tá? Não daremos como mensageiros de Deus decidido testemunho contra a condescendência com o apetite pervertido? Deus tem provido abundância de frutas e cereais, os quais podem ser preparados de maneira saudável e usados na devida quantidade. Porque então continuaremos os homens a preferir alimentos carne? Olha o que diz a mensageira do Senhor.
Poderemos nós possivelmente ter confiança em pastores que às mesas em que é servida a carne, une-se a outros em comê-la? Ellen White diz, não devemos ter confiança nesses pastores, porque a mente deles está embotada, está cheia de toxina devido à alimentação carne. Então nós não devemos confiar no conselho deles. Que a mente deles não consegue discernir o que é o correto. Você vai no supermercado, a carne de porco está junto com a carne de vaca junto com a de frango, tudo junto ali. Está tudo imundo. Tudo imundo. Tudo. Vamos lá. Mais um texto. Não devem ser sustentados pelos dízimos. Ixi, vai falar isso, não tá. Nossa, mexe com isso aí, fala. Então vamos lá, ó. Eu não vou ler o testemunho todo, tá? Todos estão no conselho sobre regime alimentar na parte da carne. Tá lá. Porventura os pastores que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais devem constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? A pergunta que a mensageira do Senhor está dizendo, é lícito ele ser sustentado pelos dízimos? Tá? Os celeiros do Senhor são os dízimos, tá? Eles condescendentes com a morte, né, Paulo? É lícito, né? A mensageira diz, é lícito ele ser sustentado pelo dinheiro, com o dinheiro dos dízimos? Claro que não é. Quando você parou de comer carne, Paulo, você parou de uma vez, assim, de um dia para o outro? Como? Você parou de um dia para o outro comer Não, carne? um processo, né? Aí eu parei de um dia para o outro, falei, amanhã não como mais. Né? Eu parei no processo, não parei imediatamente. O processo costuma ser mais eficiente, né? Eu parei de comer carne de porco, logo que a gente entrou para a Igreja Adventista, depois parei de comer carne vermelha, né? Carne. Aos poucos você tira, depois parei de comer frango e aí parei com tudo. Eu tá? parei Peixe eu já não de gostava. um dia para o outro, falei, hoje nunca mais, aquele dia nunca mais. Bom, a gente vê aqui, isso aqui já passamos aqui, né? Com ações de frigorífico, tá? Interessante esse contrato aqui, irmãos, ó. Depois vocês podem ver, tá? Aqui, ó. Aqui é o estatuto da Igreja Adventista no Brasil, da Confederação, tá? E fala assim que, ó, ali que está em vermelho, é nome da entidade Confederações das Uniões Brasileiras da Igreja Adventista, doravante designada singelamente Confederação, constituída como pessoa jurídica de direito privado e de fins, presta atenção, de fins e objetivos eminentemente religiosos. Tá? Matando carne de porco, porco, né? Está dizendo que a igreja, que essa confederação é unicamente para fins religiosos. E aí essa mesma confederação vai lá e compra ações de frigorífico. Tá? Tá aqui a ata, todas as pessoas que estavam lá assinou, tá? Rui Nagel, todas as pessoas da União lá na época aqui, né? Tá? Aqui é o livro lá que foi feito, tá? Para compra das ações. Tá? Ele não levou lá pro Jason lá na Jason, não levou? No chanceler lá? E ele viu o papel, tudo falou, realmente é verdade. Sim. Tá aí, né? Todos os documentos lá que foram feitos, né? Fabiano estava querendo até processar, porque estavam inventando calúnia. Ele falou, não, eu vou... Se for verdade, eu vou sair da igreja. O cara falou que era verdade, ele ficou. Aí, ó, né? O que o irmão falou, aqui, ó. Pastores adventistas comemoram o fim de ano em churrascaria de luxo em São Paulo. Tá? Certo? Dessa churrascaria, exatamente dessa. Tá? Certo? Ó. A associação comemora o fim de ano em churrascaria de luxo. Não vou ler tudo, tá? Eles levaram todos os pastores, o ministério, levou todo mundo para a churrascaria. Chegou lá, sabe quanto custava por cabeça dessa churrascaria? 250. 70 pau por cabeça. Certo? Imagina agora quanto a eles, as famílias, os filhos,
Quantas pessoas que não estavam lá, certo? Dinheiro do dízimo, né? E depois disso ainda, para arrematar com chave de ouro, deram um faqueiro de presente. Não era qualquer faqueiro não, hein? Faqueiro próprio, certo? Era um faqueiro Tramontina de presente para cada uma das pessoas que estavam reunidas lá no dia. Tá? Então vocês pensam bem no que está sendo investido o dízimo das pessoas, né? Então, aqui nós temos o exemplo de João Batista, né? Que era uma reprovação aos pastores adventistas da época, tá? No que João Batista era uma reprovação para essas pessoas? João separou-se dos amigos e das ostentações da vida, a simplicidade do vestuário, tá? João Batista não andava com um sapato de 250 pau, não, né? Não andava com o terno do Ricardo Almeida, né? Então, ele vestia o quê? A simplicidade do vestuário feito de pelo de camelo era uma permanente reprovação à extravagância e exibição dos pastores adventistas. Tá? Era uma reprovação, certo? Quando os pastores adventistas viam João Batista, eles tinham ódio dele. Tinham um ódio, tá? E eu me lembro de uma feita, irmãos, nós estávamos num pequeno grupo, numa noite, lá na casa do André, inclusive, aí nós íamos para a igreja adventista. Ia sair de lá e ia para a igreja adventista. Aí estava o pastor Pereira, do Passat. Na época, 10 anos atrás, já era um carro de luxo. O Passat importado, banco de couro. E aí tinha uns irmãos que iam com a gente, né? Ele, sabe, fez um pouco caso e falou assim: gente, meu carro não é ônibus não, viu? Falou assim na lata. As pessoas sustentando ele na lata. Falou assim: meu carro não é ônibus não, viu, gente? Porque as pessoas iam entrar com o pé sujo dentro da limousine dele, né? Então, para vocês verem a que ponto que chegou. Então, bem como no povo em geral. Agora, o regime de João Batista era uma reprovação para os pastores também. Seu regime puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre, era uma reprovação à condescendência para com o apetite e a glutonaria predominante por toda parte. Tá? Então os irmãos percebem aí. Agora, Isaías 56, 10 e 11. Pastores gananciosos. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Atalaia, os irmãos sabem o que é um atalaia. Um atalaia é aquele que ficava em cima do muro, vigiando, né? Era o guarda que ficava em cima do muro. Quando via o perigo, ele era o primeiro a ver. Ele avisava. Tá? Agora aqui diz que o seu atalaia é cego. Já pensou um atalaia cego? Não, imagina. Isso muda. E mudo. Os atalaias cegos nada sabem. E o imudo e dormindo ainda. Já pensou você põe um guarda na tua casa, você chega lá 2 horas da manhã, você encontra ele dormindo. Toda hora está dormindo. Tá? Certo? Andam adormecidos. E são gulosos, né? E eles são pastores que nada compreendem, diz a profecia de Isaías. Tá? Miqueias 3,11. Os seus chefes dão a sentença por suborno, e os seus sacerdotes ensinam o quê? Por interesse. Os sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. A arrogância espiritual era muito grande, né? Muito grande, né? Dizendo: nós somos a igreja de Deus, nenhum mal nos sobrevirá. Mal sabe que é a primeira a receber o golpe da ira de Deus, né? Grande conflito 654.
O ministro que sacrifica a verdade a fim de alcançar o favor de homens, percebe agora o caráter e a influência de seus ensinos. Isso aqui é no final, tá? No final que ele vai poder contemplar o caráter dos ensinos que ele fez, né? Que ele ministrou para o povo, né? Quem são os atalaias, segundo o espírito de profecia, né? Bom, primeiramente, o atalaia tinha uma responsabilidade. Ezequiel 33, do 2 ao 7. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dizes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tornar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e fazer o quê? Avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei de quem? Da mão do atalaia. Olha a responsabilidade do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciarás da minha parte. Tá? Deus confiou a uma igreja, não foi a várias. Deus constituiu um atalaia sobre a terra. E quem são essas pessoas? Testemunho Seleto, volume 3. Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz, né? Se eles não veem o perigo, o mundo então, se eles não enxergar o mundo, então não vai ver, já era, né? Então a eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo, tá? A essas pessoas, a nós aqui. Então sobre nós incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-nos uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de ser tão importante. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Só que o que aconteceu com os atalaias? Se tornaram cegos e adormecidos. Infelizmente a situação hoje, né? O atalaia adormecido. Deus indicou a igreja como atalaia, a fim de um ansioso cuidado de jovens, crianças, e como sentinela, ver que o inimigo se aproxima e dá o aviso de perigo, diz a mensageira, tá? Só que o que aconteceu com a igreja? A igreja, porém, não se compenetra da situação. Ela dorme enquanto está de guarda, o atalaia adormecido. Então, nesse tempo de perigos, pais, mães devem despertar e trabalhar como se tratasse da própria vida, ou de outra maneira. Muitos dos jovens estarão, né? Para sempre perdidos. Então, essas pessoas, membros, não devem esperar, porque o perigo é iminente. Então, elas não devem esperar pela voz do atalaia, porque o atalaia está adormecido. Elas devem por si só, né, salvar a sua própria vida. Embriagados com o vinho de Babilônia. Esses textos que vão passar agora para frente é muito interessante, irmãos. Para ver como é que você vai puxando uma coisa, vai te levando a muita coisa. Apocalipse 14, 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que deu a todas as nações a beber do seu vinho, da ira da sua prostituição. Tá? Então fala que todas as nações, né, todas as igrejas deu a beber do vinho, da doutrina falsa. Né? Então vamos lá. Isaías 28, 7.
situação do ministério, nessa época de Isaías. Mas estes também erram por causa do quê? Do vinho, das falsas doutrinas. E com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote, Isaías diz, até o sacerdote, o pastor e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. Estão todos eles envolvidos em doutrinas falsas, né? E desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, certo? Ezequiel 22, 26, os seus sacerdotes violentam a minha lei. A crença na Trindade violenta realmente a lei, né? E outros termos também, e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, e nem discernem o impuro do puro. Olha a condição do ministério, né? Dessa forma, e dos meus sábados escondo seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Deus diz, tá? E outro dia eu vi pela internet, está até no nosso site lá, uma consultoria de pastores, né? A pessoa mandou uma pergunta falando para o pastor a respeito da maçonaria, o que ele achava. Ele deu uma resposta assim, que não tinha nada demais na maçonaria, que ele não via problema nenhum a pessoa ser da maçonaria, certo? Então vocês percebem que não faz diferença entre o santo e o profano, porque estão embriagados com o vinho de Babilônia, né? Então, já que estão viciados no vinho, o profeta e o sacerdote, Deus também vai dar um vinho para eles tomarem. Só que vinho que é esse? Apocalipse 14, 10. Quem pode ler? Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Isso. Tomarão um vinho, só que de outra qualidade, né? O vinho da ira de Deus. E por último, a condenação final, Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E ficarão de fora quem? A liderança, os pastores, os sacerdotes, os ministros, os obreiros. Ficarão de fora, tá? Entre outras também pessoas, né? Irmãos, então vamos cantar um hino.